Irmão, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A vida do discípulo, irmãos, é um chamado radical de Jesus. Nós vimos hoje pela manhã. E esse chamado ele vai surgir, vai aparecer, manifestar-se em humildade e serviço em semelhança de Cristo. Humildade não é um sentimento. Muitas vezes a gente pensa que humildade é um sentimento ou uma postura, mas a humildade é parte do caráter que é transformado nas nossas vidas. Humildade não é recurso ou falta de recurso. Ser humilde não significa não ter recurso financeiro, isso é ser pobre. Humildade está lá dentro. Tem gente que tem recurso e é humilde, tem gente que não tem recurso e é soberbo. Então, a humildade é parte do caráter daquilo que Deus, por meio de Cristo, transforma em nós, porque nós não somos naturalmente humildes. Nenhum de nós é humilde. A gente é daqueles que fala assim, eu sou humilde graças a Deus. Essa é a nossa carne. A gente quer que as pessoas percebam a nossa humildade. Isso não é humildade. A humildade não é natural. Ela é algo construído pelo Senhor na vida da gente. E a gente vê isso por meio da vida de Cristo. E vamos ver em Filipenses. E pela manhã a gente viu que esse chamado de Jesus, quando Ele chama os 12, Ele então dá algumas instruções. E quando Ele chama aqueles 12, Ele dá a Ele uma missão. Ele os reveste de autoridade, ele dá um alerta, que ele diz, vocês vão receber perseguições, vocês serão perseguidos e rejeitados, e ele faz exigências. Isso nós vimos de manhã, ele faz exigências. Jesus não aceita o meio termo, ele não aceita parte da gente, ele só aceita um compromisso integral, ou com Jesus, ou é tudo ou é nada. Não dá para ser um discípulo de Jesus em parte. Não dá para ser discípulo de Jesus pela metade. Não dá para ser discípulo de Jesus naquilo que é confortável para mim, naquilo que eu gosto. É preciso estar completamente entregue, completamente, integralmente comprometido com o chamado de Jesus. E ele deixa isso muito claro para os seus discípulos. Ele diz que os inimigos seriam da própria casa, e a gente viu qual era o contexto disso. Ele cita uma profecia de Miqueias. Ele diz que você não deve amar ninguém, fala de pai, de mãe, mais do que ele, e ele está estabelecendo aquilo que é prioridade, e como muitas vezes estas distrações nos tiram do foco, e ele não está dizendo para amar menos a família, mas ele está deixando claro que, se nós não o amarmos em primeiro lugar, os outros amores, eles são falsos, são fugas, porque muita gente foge do compromisso por conta daquilo que diz ser amor pela família. Então, a gente caminhou nesse princípio e pela manhã, mas de que maneira isso vai acontecer, essa entrega integral no dia a dia? E a gente aprende aqui com Paulo, falando aos Filipenses, e ele vai falar, obviamente, de Cristo, vai falar da cruz, é um texto maravilhoso de Paulo, vai nos trazer essa ideia de Páscoa, de ressurreição, de morte e ressurreição, mas vai aplicar na vida da gente. E vai falar a respeito dessa humildade, porque ser discípulo de Jesus é uma vida de esvaziamento, para então ser cheio do Senhor. Mas a gente se esvazia. E precisamos nos esvaziar a cada dia. E a gente aprende esse caminho de esvaziamento, que ele é um caminho de humildade. Só que humildade, a gente não gosta muito de relacionar com humilhação. Mas humildade no princípio bíblico é exatamente isso, e a gente vai ver. Ser humilde é ser humilhado. É humilhar-se, é estar vazio para poder ser cheio. E existem processos que Paulo vai
ensinando a essa igreja e nós precisamos aprender com ela. Verso 1 do capítulo 2 de Filipenses diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Por enquanto, até aqui. Paulo aqui fala desse esvaziar-se dos próprios interesses, dos interesses pessoais, daquilo que são os nossos interesses. Essa é a base que ele começa a construir para falar de humildade e para depois apresentar o modelo de Cristo, mas essa disposição que precisa estar na nossa vida, do nosso coração, de esvaziar-se, de não pensar nos próprios interesses, de não fazer nada, como ele diz, por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. E então ele vem e diz, considerando os outros superiores a si mesmo. Isso é humilhação. Os outros são superiores a mim. Quando eu me humilho, eu considero os outros superiores a mim mesmo. E é isso que ele diz que precisa haver. E é interessante que essa base nos é a base da unidade da igreja. A base da unidade da igreja é a humildade. Porque é difícil ter unidade? Porque não há humildade nos nossos corações. O nosso coração, ele luta, ou a nossa carne luta contra a humildade. Ele luta contra a humilhação, porque ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer humilhar-se diante de outro irmão e pedir, por exemplo, perdão ou perdoá-lo. Ninguém quer, porque sente justamente que é o quê? É uma humilhação. Paulo diz, nós precisamos pensar no outro. E não é pensar também no outro, é pensar primeiro no outro. A prioridade é do outro. E ele diz que isso precisa ser algo de uma atitude concreta no nosso coração. Mas na construção da nossa vida, nós vamos colocando sempre os nossos próprios interesses e os interesses que nos circulam como prioridade. Isso acontece comigo, isso acontece com você. E se a gente não é alertado pelo Espírito a olhar para o outro, e a priorizar o outro, e a humilhar-se, e lembrar que eu devo considerar o outro superior a mim, a gente esquece e a gente se acha superior. Se você pesquisar a história de uma mulher chamada Corrie ten Boom, algo assim, minha pronúncia de inglês é péssima, mas é alguma coisa assim. Deixa eu ver como escreve. É com O mesmo, não é Carrie, é Corrie, sei lá como pronuncia isso. Mas ela é uma... Não é nem inglês, porque acho que era na Alemanha, ela é uma judia, uma mulher judia, que foi presa durante a Segunda Guerra Mundial. Foi enviada junto com sua irmã para um campo de concentração nazista. Sofreu várias torturas, várias humilhações. E ela sobreviveu. E ela estava então pregando, falando sobre perdão em uma igreja na Alemanha. E ela pregava justamente sobre perdão. A necessidade de perdoar. E ela falava do perdão que precisou dar àqueles homens, àqueles alemães, e ela estava justamente na Alemanha, falando dos judeus que precisavam perdoar os alemães. Mas aí então Deus faz algo, e Deus, como Ele gosta de fazer essas coisas, Ele então faz uma ilustração viva, porque é o final, quase o final daquele sermão, um homem se levanta lá no fundo, e vem caminhando para frente. Um senhor já de bastante idade, assim como ela, e com dificuldade ele vem caminhando para frente, com os olhos cheios de lágrimas, e ela olha para ele, e os dois se olham, e ela reconhece que aquele homem é um dos soldados que havia batido nela, que havia maltratado ela e sua irmã.
E então aquele soldado olha para ela e diz: por favor, me perdoe. É muito fácil perdoar genericamente. É muito fácil perdoar quando eu perdoo um povo, perdoo uma família, eu perdoo as pessoas, mas olhar no olho de quem te fez tanto mal e que te pede perdão e dizer eu te perdoo, e ela diz no seu testemunho que aquilo então foi consumindo seu coração, e o primeiro sentimento que veio no coração dela foi de voar naquele homem, naquele pescoço e espremê-lo. Mas o Espírito então tocou lá no fundo do seu íntimo, e ela em lágrimas diz: eu te perdoo. E ela desce e abraça aquele homem e ora por ele e fala: Senhor, não há nada mais que nos divida e nos separe, porque eu perdoei. Muda de patamar, irmãos. Será que a gente tem vivido de verdade como pessoas humildes? Como quem considera o outro igual? Como quem pensa no interesse dos demais? Como tem sido sua vida dia a dia? Quais são as suas ações amanhã, na terça, na quarta, na quinta? Porque o Evangelho se manifesta no dia de semana, não é aqui no domingo. É durante a semana que nós vamos perceber se nós temos vivido a verdade do Evangelho de Cristo Jesus e temos de fato as nossas vidas entregues na mão dele, se temos de fato vivido tudo para ele, não metade como pela manhã vimos, ou achando que estamos metade, ou achando que estamos inteiros, mas se nós entregamos as nossas vidas, e se nós queremos de fato viver como Cristo viveu, ouvindo o seu chamado, é preciso que haja uma disposição de humildade, para que a humildade de Cristo invada o nosso coração e a gente viva essa realidade. Mas é preciso uma disposição de agir assim, de considerar. Paulo usa essa palavra, considere. É como se ele estivesse dizendo: pare, pense, reflita, e tenha essa disposição de considerar os outros. Considere os outros. Considere os outros. E às vezes a gente até considera alguns melhores do que nós. Mas ele diz: todos. Todos. Não são alguns. Às vezes nós fazemos as nossas escalas, né, de importância. Esse é melhor do que eu, é mais inteligente, esse é mais esperto, aquele não, esse aí é mais tonto, aquele, e a gente vai colocando, e a gente faz isso na igreja muitas vezes, irmãos. Esse é inconveniente, aquele é mais espiritual, e nós vamos colocando nas prateleiras, e nós vamos rotulando cada uma das pessoas, e assim a gente vai colocando como se nós fôssemos, né, como se diz, o marcador ou o almoxarife, e vamos colocando cada um no seu lugar. O lugar do chato, o lugar do legal, o lugar do espiritual, o lugar do inteligente, o lugar do mais burrinho, o lugar... E assim a gente vai. Qual é a nossa prateleira? Qual será a nossa? Será que o interesse, quando olhamos para as pessoas, a gente tem pensado? E quando achamos inconveniente, e às vezes há pessoas que são inconvenientes, às vezes eu sou inconveniente, às vezes você é inconveniente, mas será que ao olharmos a inconveniência, nós percebemos e temos a intenção de agir no interesse daquela pessoa? De entender que aquele é um filho do Senhor, é um irmão meu, e eu preciso abençoá-lo, assim como ele também me abençoa. E aí a gente percebe que há muita soberba dentro de nós, irmãos. Há muita soberba dentro do nosso coração. Há muito do veneno da serpente dentro do nosso coração, que foi lançado lá no Éden, e muitas vezes ainda continua enchendo o nosso coração de soberba. E a gente vai olhando as coisas por cima, e nada nunca está bom. A gente sempre quer mais e acha que as pessoas podem nos dar mais.
Você quer tirar uma prova de que você não considera os interesses dos outros? Ou considera muito pouco? Hoje, só hoje, não precisa responder, responde para você mesmo, para ninguém passar vergonha. Por quem você orou hoje? Que não é da sua família. Por quem você orou? Você orou por algum irmão da igreja? Por alguma necessidade de algum irmão da igreja? Você orou por alguém que talvez você conheça pouco, mas você sabe de alguma necessidade? Você orou? Você pensou? Você agiu? Você sabe a resposta. E ela é constrangedora. Porque a verdade é que a gente agiu o dia todo nos nossos interesses. A gente orou, talvez, por nós. Agradeceu o alimento, agradeceu a família, festejou algo, mas não oramos por mais ninguém. Será que ninguém estava precisando de oração hoje? Será que ninguém tinha uma necessidade? Será que o Espírito Santo domingo tira férias porque é o dia do Senhor, então ele descansa também? Ele é adventista, não, mas daí é ontem. E aí ele não fala. Quando você recebe as mensagens com pedidos de oração, você ora? Ou você só lê? Você ora? Você clama ao Senhor? Você busca saber as necessidades daqueles que estão do seu lado? Talvez literalmente hoje do seu lado, talvez na frente, talvez atrás. Quantas necessidades nós temos? E a gente olha para os nossos interesses e não para os dos outros. Mas Paulo continua aí, depois de ele apresentar essa necessidade de nos esvaziarmos dos nossos interesses pessoais, ele aponta para o modelo, o próprio Senhor Jesus, e de como ele se esvaziou da sua própria dignidade, da sua própria honra, da glória que ele tinha. Então o verso 5 vai dizer assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja Deus, aleluia, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, como nós conhecemos tão bem esse texto, e ele diz que ele não se apegou, ele não considerou aquilo que eram seus interesses, ele se esvaziou, ele não considerou a sua honra, a posição que ele tinha de principal sobre toda a criação. Antes ele se esvazia, e o texto diz que ele faz o quê? Se humilha. E vem em figura humana como um servo. Ele vem como servo. Jesus não pede para nós aquilo que ele mesmo não fez. Ele não vai nos pedir para entregar tudo se ele mesmo já não entregou tudo. Ele não vai pedir para nós nos humilharmos se ele mesmo já não se humilhou. Ele não vai pedir para entregarmos as nossas vidas se ele mesmo já não fez isso, entregando a sua nas mãos do Pai. Então, ao dizer que é necessário que a gente se humilhe, Paulo agora apresenta Jesus, ele se humilhou, ele não pensou nos seus interesses, ele pensou nos nossos. Porque se ele pensasse nos dele, jamais ele teria se esvaziado e se humilhado. E não existe humilhação maior, pior do ponto de vista humano do que a de Cristo. Você consegue pensar na humilhação de Cristo? Na humilhação daquele que estava no princípio, e no princípio as coisas foram feitas, diz o texto bíblico, por quem? Pela sua palavra, por meio dele e para ele, tudo do que foi feito se fez. Ele e o Pai são um.
ele era cheio de glória, e é cheio de glória, mas estava na glória junto ao Pai. E ao se esvaziar, ele se humilha ao ponto de entregar-se nas mãos humanas. Primeiramente, se humilha ao ponto de estar num corpo mortal, de carne e osso, como o meu e o seu, e isso não foi algo transitório. A mortalidade sim, mas o corpo, um corpo glorificado, o corpo que nós receberemos. Mas ele não volta mais àquele estado que ele estava no princípio, porque no princípio ele não tinha corpo. E agora tem. Ele se humilha no mais baixo degrau. Irmãos, talvez a humilhação, uma das mais marcantes, seja, e é um sinal, né, em muitas culturas, inclusive na judaica, um sinal de humilhação é o cuspe. Você cuspir no chão, perto de alguém, é um sinal de completo desprezo. De tratar alguém com você, eu tenho nojo de você, eu tenho completo desprezo por você, é humilhar o outro. Jesus foi cuspido na cara. O Deus, Criador de todas as coisas, entregou-se, teve o seu corpo completamente despedaçado e cuspiram na sua cara. E quando ele está na cruz, ele não considerou seus próprios interesses. Porque olhou para aqueles que os crucificaram, aqueles que o ultrajavam, aqueles que falavam, aqueles que zombavam, e ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Esse é o Cristo que Paulo nos diz: olhe para Ele. Tenha esse mesmo modo de pensar de Cristo. Viva dessa mesma forma que Ele viveu. Irmãos, nós temos dificuldades tão ridículas se comparada a essa de Cristo. Nós nos apegamos a coisas tão pequenas. Nós nos apegamos à nossa dignidade, a nossa honra, a nossa posição, muitas vezes é o nosso nome ou a forma como as pessoas nos veem, e nós não conseguimos nos humilhar pelo interesse dos outros. Pelo contrário, muitas vezes somos nós aqueles que, não literalmente, mas que cuspimos. Falamos assim: será que a gente tem vivido o Evangelho, irmãos? Porque a gente olha para essa realidade, e eu confesso para os irmãos que eu olho para essa realidade, muitas vezes olho para a minha vida, e eu entro em crise. Eu digo: Senhor, será que isso são só palavras bonitas, que foram escritas para nós olharmos e ficarmos pensando: puxa, como Jesus é maravilhoso, como Jesus realmente fez, e de fato é para isso também, para nós olharmos a sublimidade da obra de Cristo. Mas Paulo também diz: tenham em vocês o mesmo modo de pensar. Façam assim como Cristo fez. E aí eu olho e digo: puxa, Senhor, que coisa difícil. Que coisa difícil. Por que a gente não vê isso com mais naturalidade no nosso meio? Porque nós nos apegamos a letras. Nós nos apegamos aos nossos interesses. Nós nos fechamos no nosso mundinho. Nós nos apegamos às bênçãos que estamos precisando. Nós nos apegamos ao nosso dia a dia e na nossa rotina e nas nossas necessidades, nos nossos planos. E nós vamos escondendo as coisas que estão lá dentro do coração. E nós colocamos Jesus no barco que a gente está caminhando ou navegando. E Ele está ali junto. Mas Ele não é o comandante do barco, ainda que a gente chame Ele de comandante.
A gente chama ele de comandante. A gente dá licença, senhor, deixa que eu... Não precisa ter esse trabalho todo. Eu comando. Quem tem comandado a sua vida? Quem tem comandado as ações da sua mente? Tem sido o fator que te faz tomar decisões? Tem sido o Evangelho? Nós temos vivido uma época difícil, meus irmãos. Difícil. Se você olhar a história da igreja, você vai ver que mesmo nos tempos mais terríveis, como a chamada Era das Trevas, a Idade Média, você vai ver que mesmo naquela época havia mais profundidade de vidas do que hoje. Porque no meio de todas aquelas coisas terríveis que aconteciam, haviam homens batalhando, lutando, anunciando e falando a respeito e vivendo o Evangelho de uma forma integral e íntegra. Mas hoje, nós nos acostumamos com um Evangelho morninho. Uma água morna que não é nem quente demais, porque queima, e nem fria demais, porque também queima. Que o frio demais também queima. A gente fica no confortável.